O Francisco Soares é doutor em botânica, a ciência biológica que estuda as plantas, os vegetais. E o doutor Caio Soares é doutorando, está já no doutorado na área de ecossistemas, de meio ambiente. Nós continuamos conversando sobre a riqueza, a integração de todas as coisas com o verde, com o azul, com o amarelo, com o roxo, com o lilás, com o arco-íris da natureza. Botânicos, biólogos, ambientalistas, ecólogos, ecologistas com formação acadêmica, piauienses, estudando a nossa natureza e nos ensinando que amar a diferença é que faz a diferença. Para a gente, plantas, bichos, para mim também, para você, para o Igor, para todos nós. E uma lição de vida. Sabe o que é felicidade? Felicidade é estar em paz consigo mesmo. Quem está em paz consigo mesmo, está em paz com o mundo. Busque a paz em você. Conecte-te na natureza. Sabe o que isto é? Isto é incrível. Soares, pai e filho, uma energia vibratória e energizante pela paz, pela natureza. É incrível. É incrível. Não desliga não, deixa eu dizer 3 vezes. É incrível. Mas não desliga não. É incrível. Agora pode. A gente tem ecossistemas de dimensões subcontinentais no Brasil, por exemplo. O que a gente consegue fazer quando a gente está estudando ecossistemas tão grandes, né, tão ricos, é fazer amostragens para poder ter uma porção do que está acontecendo em um determinado lugar e depois extrapolar isso para o tamanho real dos ecossistemas. Isso a gente chama de modelagem, então a gente constrói modelos, né? E só dá para construir modelos se você tiver uma quantidade considerável de dados. Então, o que se faz hoje em dia usando algoritmos, utilizando matemática e usando computação, é você usar amostras para tentar prever o que aconteceria se você conhecesse, por exemplo, uma vegetação por inteiro, ou um grupo por inteiro, uma espécie inteira, um gênero inteiro, uma família inteira. Então se utiliza algoritmos, se utiliza ferramentas da computação para tentar prever o que aconteceria se a gente tivesse acesso a todos os dados. É mais ou menos isso. É uma amostragem. É uma amostragem científica. Sim, e aí você usa o computador, por exemplo, para extrapolar a sua amostra para o tamanho do que realmente acontece na natureza. Se você observar no nosso entorno, né, nós tivemos aqui um processo de queimada recente, né? Então, o ambiente sofreu essa ação humana, né? E aí, o que a gente percebe aqui embaixo, na sombra dessa faveira de bolota, é essa capacidade de rebrota que algumas plantas têm, né? Principalmente plantas do cerrado, que tem uma energia assim, muito forte no sentido de restauração, né? O ambiente rapidamente se restaura. E a gente vai ver essa integração, essa interação dela com animais, interação com outras plantas. Então tudo isso é possível visualizar num ambiente como esse que sofreu perda recente de biomassa por conta da ação do fogo. Quando as plantas morreram por causa da ação do fogo, isso gerou 2 situações. Gerou uma situação que foi a decomposição dos nutrientes que compunham, né, as plantas quando elas morreram, chegando ao solo, e esses nutrientes eles serviram em seguida de ponto de partida para o crescimento de outras plantas. Então provavelmente essas gramíneas que a gente vê pelo chão crescendo agora, elas não eram tão frequentes antes do fogo por causa do sombreamento. E aí teve a queimada, morreram algumas árvores e arbustos, ou no mínimo perderam as folhas, as gramíneas rebrotaram, aí outras plantas começaram a rebrotar por causa da sua relação com animais que vêm aqui para comer gramíneas. E de uma maneira geral a gente percebe que quanto mais espécies tem no ambiente, tanto de plantas quanto de animais, maior a capacidade de resiliência desse ambiente, maior a capacidade que ele tem de voltar para o seu estado natural anterior à perturbação, que no caso foi fogo, que é uma perturbação relativamente natural para um ambiente como o cerrado. Por um acaso, se acontecer uma perturbação como um incêndio, seja ele causado pelo homem ou não, e a natureza não tiver mecanismos para se trazer de volta
a um estado em que ela possa fazer uma grande quantidade de fotossíntese, fixar uma grande quantidade de carbono e realizar uma série de processos naturais, então a gente vai ter a criação de um deserto. E desertificação é um processo muito ruim para a natureza e para o homem. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, preservação, restauração, conservação, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz num determinado ambiente e como o impacto disso vai influenciar na recuperação desse ambiente, porque todo ambiente natural tem a capacidade de se recuperar sozinho, né? Dependendo das transformações ambientais que a gente provoca nele. A gente percebe essa integração em tudo. Se você recorre, por exemplo, à hipótese Gaia, né? Que explica que a Terra é um grande ser vivo, na verdade o princípio é exatamente essa integração que a gente percebe aqui. Não só por estar um ambiente em processo de resiliência, de recuperação, mas pela própria integração que se percebe à medida em que você vê plantas interagindo entre si, plantas interagindo com animais, animais interagindo com animais, né? Você pode até notar o ruído aí de alguns insetos, né? Exatamente mostrando que a gente está, de certa forma, invadindo aqui o ambiente deles, né? E servindo de alerta, talvez para reprodução, para alguma coisa que foge um pouco agora da gente a capacidade de definir, mas percebe-se de qualquer forma uma integração. Quando a gente faz estudos, por exemplo, em cadeias alimentares, existe um negócio chamado regulação de baixo para cima, regulação de cima para baixo. Por exemplo, se a gente tem uma cadeia alimentar com um inseto que consome gramíneas, e aí tem um pássaro que consome esse inseto, e um pássaro maior que consome esse pássaro, se você tira, por exemplo, um inseto, as gramíneas vão entrar em desequilíbrio populacional porque a população vai crescer muito, porque não tem mais ninguém controlando a sua população. O pássaro que comeu o inseto vai morrer, as populações vão diminuir. O pássaro que comia, o pássaro maior que comia esse pássaro vai morrer também. Então a perda de uma espécie gera um impacto enorme no ecossistema como um todo. E aí esses pássaros que eu estou eliminando, eles podiam ser dispersores de plantas ou polinizadores de plantas, e aí a gente já está, por causa de uma espécie que foi perdida, falando na extinção ou na interrupção da reprodução de uma série de outras espécies e assim por diante. Então, um probleminha que se causa num ecossistema, como por exemplo a perda de uma espécie, pode gerar aí um efeito a longo prazo devastador. A gente está chegando num estágio, né, em relação ao controle ambiental, que é um conceito antigo, de uma época que se achava que a natureza servia para servir os propósitos do homem, que o homem está mudando tanto o meio ambiente, gerando, por exemplo, perda de espécies polinizadoras, para poder plantar, para poder conseguir alimento, que vai chegar um momento em que a maioria desses ambientes que foram muito modificados pelo homem não vai conseguir oferecer nem mesmo as condições básicas para você plantar e produzir alimento. Então, a gente usa algumas coisas como justificativa para, por exemplo, destruir um determinado ambiente, para poder eliminar uma determinada espécie, e acaba gerando um desequilíbrio que a longo prazo vai retirar da gente, por exemplo, o nosso sustento. Tá? Se você modificar tanto a natureza que a natureza não é mais capaz de te dar as condições básicas para você plantar o seu alimento, então você se matou. Você foi responsável pela sua própria ruína. Existe alguns autores que eles falam, né, que a Terra já passou por várias grandes extinções, né, incluindo a extinção do Cretáceo, que foi aquela que eliminou os animais dominantes na época, que a gente chama popularmente de dinossauros. Mas a última extinção que o planeta passou, ela ainda está acontecendo, é a extinção do antropoceno. Né? A existência do homem já conseguiu eliminar tantas espécies quanto o meteoro que caiu em Yucatán, eliminando os dinossauros. Qual a importância, qual a necessidade da vida silvestre ser livre? Ser livre para interagir, ser livre para ser barreira biológica. Quer dizer, a extinção de algumas espécies termina eliminando a cadeia e a rede alimentar, prejudicando o equilíbrio biológico. Muitas doenças que são combatidas ou que têm barreiras naturais que a gente nem se dá conta é porque existe o predador natural.
caça e caçador. Na natureza é assim, tudo se apoia. Mas os animais silvestres precisam existir nos seus habitats naturais, onde eles nasceram, onde vão procriar e onde vão dar vagas para outros que vão vir. Educação ambiental, compromisso Grupo Meu Norte de Comunicação, Rede Meu Norte, rádio, portal, jornal e televisão. Com você, faça a sua parte, porque ninguém pode fazer a sua parte. Isto é incrível. A nossa fauna é rica em espécies e em diversidade. Animais silvestres possuem papéis importantes para o equilíbrio da natureza. Mas cuidado! Quem caça, persegue, mata, vende ou compra esses animais comete crime ambiental. Ajude a fiscalizar e resgatar esses animais. A denúncia é a maior arma contra esse crime. Semar Piauí, Governo do Estado.